Quando a gente vê as grandes conferências com muitas mulheres, a gente vai poder ter registro de quando a gente começou. As coisas pequenas, elas começam pequenas mesmo, né? Nós já fizemos reuniões de termos apenas 3 mulheres, mas nem por isso a gente deixou de se reunir, porque a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Então, nós vamos aproveitar esse momento que nós reservamos para vir para cá. Quando a gente se separou, quando a gente se preparou, quando a gente se arrumou, né? Quando a gente criou aquela expectativa de estar aqui, sabe? Nós não estávamos aqui por nós mesmas. Nós estávamos aqui por Ele. Sabe, Ele se alegra de dizer, vocês se prepararam, vocês desejaram, vocês quiseram estar aqui. Queridos, tudo que nós fazemos é por causa de Jesus. Nós não fazemos isso aqui, não é um clube social. Não é um ambiente onde a gente vem para passar o tempo. Não, nós sabemos que tudo que nós fazemos é na presença do Senhor. Né? E hoje nós vamos aprender sobre esse tema aqui. Vocês acharam bonito que a gente colocou? Gente, quando eu vi isso aqui, eu lembrei das meninas da igreja. Eu digo, gente, é a cara delas. Fé, meninas. É uma força, é uma palavra de ordem que eu estou hoje trazendo para mim e para você. Fé, meninas. Eu estou dizendo, é de fé que nós vamos falar. É pela fé que nós vamos viver. É pela fé que a gente vai desfrutar. É pela fé que nós vamos conquistar tudo que Deus tem para nós. Queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, mais importante do que qualquer coisa é a gente aprender sobre fé. Vamos aproveitar para a gente edificar a nossa fé? Quem está disposta, das meninas, quantas estão dispostas a aprender um pouquinho mais sobre fé? A gente nunca vai esgotar esses assuntos, porque eles são enormes, são grandes, é coisa de Deus, não acaba. Mas aquilo que a gente pode aprender um pouco hoje, eu quero chamar você para aprender. Cadê a Eugênia para sentar junto com a Evinha? Oh, sim. Obrigada, Gênia. Gênia, tu senta com a tia para ler com ela. Tá com a Bíblia aí, tia? A gente vai ler a Bíblia, algumas passagens que falam sobre fé. E nós vamos sair daqui mais fortalecidos na nossa fé. Porque, queridas, tudo que você precisa é pela fé. Tudo que você precisa conquistar. Se você não tiver fé, sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir sem a fé. Porque nós vamos ver alguns trechos da Bíblia que vai nos mostrar. Ai, Natália, eu pensei que era um encontro de mulheres, não ia ter Bíblia, não ia ter palavra. Ei, a fé é o nosso estilo de vida. Repete comigo com força, com disposição. Diz assim, a fé é o meu estilo de vida. Porque nós vamos ver na Bíblia que Deus diz para nós que se a gente não tiver fé, não espere que vai acontecer alguma coisa, porque não vai. Porque é necessário que aqueles que se aproximem de Deus creiam. E então é pela fé que nós vamos aprender essas coisas. Então, queridas, uma vez que você já foi estimulado a ter fé através do nosso tema, meninas, tenham fé. Meninas, é pela fé. Vamos fortalecer a nossa fé. Vamos aprender o que a palavra diz rapidamente, porque hoje o nosso encontro ele é assim, ó. A gente precisa sempre explicar essas coisas, porque sempre tem pessoas novas, né? Tem minha tia que está visitando a gente hoje pela primeira vez. Inclusive, vamos recepcioná-la, dizer assim, ó, seja bem-vinda em nome de Jesus. Viu? Então, como tem sempre gente visitando, pessoas novas, eu preciso dizer o seguinte. Nós, todas as pessoas são um espírito. Viu, tia? Estou explicando. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós moramos neste corpo. Então, repete comigo, diga, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu moro no corpo.
esse corpo é para carregar o espírito para lá, para cá. E o espírito, ele sempre está junto com a sua alma. E a alma é o quê? Que a gente antes tinha medo de alma penada porque a gente não entendia. A alma é o intelecto, são as razões, as emoções. É como a gente sente, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta. Isso é alma. Mas você é um espírito. Então vive eternamente, foi feita para viver eternamente. Então, uma vez que nós somos um espírito, como é que a gente vive? A gente não vive mais guiado pelas coisas da alma, a gente não vive mais guiado pelas coisas do corpo, que a gente sente, que a gente deixa de sentir. Não, a palavra de Deus, ela é espírito e vida, e ela vai ajudar a gente a viver pela fé, porque fé não é na alma, fé é no espírito. Amém? Então, por que algumas pessoas elas têm dificuldade de andar em fé? Porque elas pensam que fé é coisa da alma, do pensamento. Não estou com vontade de orar. Eu não estou com vontade de perdoar. Queridos, isso daí é a alma que tem vontade. Mas o espírito tem convicção das coisas de Deus. Então, o espírito, ele não duvida, mas a alma fica duvidando. Fica pensando, calculando, será? Será mesmo? Isso é coisa da alma. E se não acontecer? E se? Essa dúvida geralmente é da alma. E quando você está no nível da alma, você não desfruta das coisas de Deus, porque Deus é espírito. Diga comigo, Deus é espírito. E eu só posso comunicar com Ele através do meu espírito. Então, na alma você não tem contato com Deus e nem na carne, no seu corpo. Então, é no espírito. É por isso que nós estamos sempre falando da palavra. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, é o alimento do nosso espírito. Quando a gente ouve a palavra, o nosso espírito se fortalece, a gente fica cheio de fé, a gente fica cheio de disposição, a gente acredita nas coisas que Deus tem para nós. Amém? Então, hoje nós vamos aprender alguns versículos sobre o estilo de vida que agrada a Deus. A Natália tem um estilo de vida que agrada a Deus? Tem. E tem um estilo de vida que não agrada a Deus. Existem pessoas que estão vivendo e elas não estão agradando a Deus. E tem outras que estão vivendo e elas estão agradando a Deus porque vivem pela fé. Vivem em fé. Quem está em fé, queridas, não anda desesperada, preocupada, não anda ansiosa, não anda, eu acho que as coisas não vão dar certo. Não, porque a fé tem certeza que vai dar certo, amém? As coisas de Deus, porque Deus não mente, e se Ele diz que está cuidando de nós, então Ele está cuidando de nós. E a gente não precisa se desesperar. Então, eu escrevi para vocês alguns passos. Nós vamos falar 5 coisinhas rápidas para a gente encerrar. E a gente comer, que é coisa boa para a nossa carne. A gente gosta de provar umas coisas gostosas. Mas primeiro nós vamos nos alimentar da palavra. Vamos alimentar o nosso espírito, amém? Depois a gente alimenta o nosso corpo e a nossa alma, porque a nossa alma é alimentada através dos abraços. Hoje a gente nem pode se abraçar muito, mas da comunhão, de ser bem-quista, para as pessoas, de ser agradável uns com os outros, de desfrutar da companhia um do outro. Então isso, a nossa alma, ela se fortalece. Você tem comunhão com as pessoas e você fica bem, você fica animado. Mas eu quero falar de 5 aspectos que tem a ver com o estilo de vida. Você vai sair daqui sabendo o que é um estilo de vida da fé. Nós somos uma igreja que prega fé e vive pela fé e desfruta da fé para poder agradar a Deus. Amém, minhas irmãs? Então, a primeira coisa que eu vou dizer para você é que a pessoa que anda pela fé, que tem um estilo de vida de fé, a primeira coisa que ela faz é que ela vive de modo que agrada a Deus. Natália, como é que eu sei disso? Eu não vou acreditar só porque você está dizendo. Verdade, você não deve acreditar só porque eu estou dizendo. Você tem que desconfiar de qualquer pessoa que está falando alguma coisa muito bonita. Você precisa ter algo firme, seguro, em que você tem que depositar a sua confiança. Porque se você confia só no que as pessoas dizem, queridas,
qualquer hora essas pessoas vão decepcionar a gente e você não tem quem se agarrar. Mas existe alguém que você pode se agarrar, porque essa pessoa, ela não decepciona ninguém, ela não mente, ela não muda e ela sempre vai estar lá disposta a suprir as suas necessidades. Quem é? É o nosso Pai, é Deus. Então vamos ver o que é que Deus diz na sua palavra, porque você precisa se apegar com a palavra dele, você precisa acreditar nele, você precisa confiar nele. E como é que você confia em Deus? Sabendo como ele é. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Você está com a sua Bíblia? Abra lá no livro de Hebreus. Nós só vamos ficar em Hebreus. Nós vamos ficar só em Hebreus, tá? Vamos para o capítulo 11. Hebreus, o capítulo 11, ele é um capítulo que fala muito de fé. Né? Quando você pensar assim, ai meu Deus, onde é que está escrito na Bíblia que fala sobre fé? Você já corre para Hebreus, no capítulo 11, tem um resumo maravilhoso sobre fé, o que é fé, como é que as pessoas têm que viver, né? Primeira coisa que eu quero que você abra é no Hebreus. Você vê como o púlpito faz diferença, né? A gente já fica sem o apoio. Hebreus, no capítulo 11, lá no versículo 6, vamos ver se eu chego lá. Vocês já estão lá, né? Versículo 6. Volta no 5, começa do 5, vamos ler rapidinho no 5? No 5 diz assim, vocês estão conseguindo acompanhar, né? Olha lá. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Aí olha o 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Aleluia! Então, quando você entende como é que eu faço para agradar a Deus, aqui está dizendo. Eu sei, querida, que eu e você queremos agradar a Deus. Nós queremos viver uma vida que agrade a Deus. Você quer que Deus se alegre com a sua vida. Eu também quero que Deus sorria com a minha vida. Que Ele seja assim, sabe, que diz assim, essa é minha filha, olha, minha filha. Sabe, tem filhos que não agradam os pais nem gostariam muito de apontar e dizer assim, como eu tenho orgulho, olha que filho. Então, a Bíblia está dizendo que Deus se agrada de quem vive uma vida de fé. O que foi que nós lemos? Nós lemos que Enoque era um homem como eu e como você, quer dizer, nós somos mulher. Mas, quando eu digo homem, estou falando ser humano, amém? A Bíblia, quando está dizendo assim, Deus criou o homem, não foi só o macho, não, ele criou o ser humano. Então, quando um ser humano anda em fé e agrada a Deus, e Enoque era assim. Ele viveu, você leu junto comigo, está dizendo lá o quê? Que Enoque nem experimentou a morte. Sabe o que aconteceu? Ele andou tanto agradando a Deus, por quê? Porque ele andou em fé, e Deus disse assim, Enoque, venha para cá. Deus o arrebatou e trouxe para perto. Por quê? Porque ele agradava a Deus, Deus queria perto dele. Eu quero você perto de mim. Venha para cá. E Enoque foi levado, querido, ninguém nunca achou o corpo de Enoque, porque Deus arrebatou ele vivo. Ele nem morreu, não experimentou a morte, porque andou pela fé. A Natália, mas eu não quero ir para o céu assim, eu não quero ser arrebatada viva. Querida, tudo bem, mas você precisa viver uma vida que agrada a Deus. Porque mesmo que a gente morra, né, quando a gente morrer, esse corpo aqui, na verdade, quando ele morrer, que é quando o espírito sai, você já aprendeu o que é um espírito, quando o espírito sai, ele vai para o Senhor, né?
e o corpo vai ser sepultado. Só o corpo, querida, é só a casca. Não é a pessoa que é sepultada, é a casca. É só a morada. A pessoa mesmo já foi, ela está viva. Está entendendo? Vocês estão entendendo como é? Então, Deus tomou Enoque para ele, porque vivia uma vida que agrada a Deus. Querida, como é que eu e você, mulheres do século 21, aqui na cidade de Senhor do Bonfim, como é que a gente faz para viver uma vida que agrada a Deus? Andando pela fé. Não tem outro jeito, queridas. Ai, eu vou orar bem muito para agradar a Deus. Não. Não é assim que agrada a Deus. Porque você pode orar e ficar de joelho, criar calos nos joelhos e ainda assim você viver insegura, preocupada, desesperada, não sabe o que vai acontecer e isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus, então? Confiança nele. Eu confio, eu não me abalo. Eu não saio do meu lugar, eu vou descansar, porque Deus está cuidando de tudo. Você deposita a sua confiança nele. Ele se agrada. É assim que Deus se agrada. Deus não se agrada quando nós estamos confiando em nós mesmos. Ah, não, mas eu consigo, eu vou fazer tudo, mas eu vou conseguir. Sabe, eu vou passar a jejuar semanas e semanas e vou conseguir. Ei, na sua força, excluindo Deus, você não consegue. Ah, Natália, mas e se eu rezar bem muito e acender vela e fizer promessa e etc. Não agrada a Deus, queridos. O que agrada a Deus é fé. Fé. Você acabou de ler, ainda bem que você não vai sair daqui dizendo que foi eu que disse, porque você viu na Bíblia que o que agrada a Deus é fé. Amém? Então, como é que nós aqui em Senhor do Bonfim, nesse tempo, 2021, em pandemia, como é que a gente pode viver uma vida que agrade ao nosso Pai? Que Ele se agrade e deseja retribuir galardões. Você leu que Deus se agrada dos que o buscam, porque Ele é galardoador dos que o buscam? Você leu isso? O que é galardão, a Natália? Ei, galardão é presente. Presentes. Deus é galardoador, Ele é presenteador daqueles que buscam por Ele, que esperam nele, que confiam nele, meninas. Então, fé, meninas, fé é o que nós precisamos para a nossa vida bem-sucedida em Deus. Queridas, até os nossos negócios, eles não prosperarão como na vontade de Deus se nós não andarmos em fé. Se você começar um negócio achando que não vai dar certo, eu vou fazer, mas eu acho que nem vai dar certo, sabe? Mas isso aí não vai funcionar. Primeiro, que Deus não está num negócio que não sabe se vai funcionar. Deus não é assim. Sabe aquele talvez? Talvez. Eu não sei. Deus não é assim. Deus é já. Deus é sim. Deus é amém. As coisas de Deus são já. Agora. Pai, eu quero saúde. É agora, já tem para você. Pai, eu quero provisão. Já tem para você. Pai, eu quero paz e alegria. Já tem para você. As coisas de Deus não é talvez, não. É já. Já é. Amém, minhas irmãs? Então, como é que a gente tem um estilo de vida que agrada a Deus? Pela fé. Sem fé, você leu na Bíblia, é impossível. Você está vendo que é impossível, não é que talvez dê certo sem fé. Não. É impossível. E todas as versões da Bíblia, a minha Bíblia, a sua Bíblia, todas, pesquise, leia, está dizendo, é impossível agradar a Deus sem fé. Então, considerando isso,
como é que eu e você, mulheres, vamos agradar a Deus? Porque, queridas, nós temos um fator, você vai concordar comigo, que há nas mulheres um fator biológico que o diabo tentou bagunçar, que são as nossas emoções, que são os nossos hormônios. Muitas vezes eles ficam bem bagunçadinhos, né? Muitas vezes eles ficam eufóricos, de repente, quando está perto de menstruar, a gente fica tensa, não é? Vocês já ouviram falar da tal da TPM? Quem nunca ouviu falar? Meu pastor diz que é tendência para perturbar o marido. Ele diz. Mas nós sabemos que a gente enfrenta a tensão. Nosso corpo reage. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pela fé, a gente doma isso. Sabe por quê? Porque nós somos redimidas em Cristo Jesus. E toda aquela situação que bagunçou o nosso sistema biológico, a gente pode, pela palavra, trazer a harmonia nos nossos hormônios. Amém? Então não aceita, não fica assim, eu sou assim mesmo. Não, se o diabo bagunçou e trouxe dor, trouxe problema na hora na nossa menstruação, o que a gente vai dizer? Eu não aceito, Deus tem harmonia para mim. Deus, Ele pode consertar essas coisas, porque a vida, o pecado, bagunçou tudo. Mas agora, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, Ele já retirou os pecados, não tem mais condenação para nós. Então, nós podemos viver uma vida de fé. Amém, minhas irmãs? Então, o primeiro estilo de vida, a primeira característica de uma pessoa que vive esse estilo de vida, ela vive de modo que agrada a Deus. Né? Nós já até vimos também que outras pessoas, você vai ler depois, quando você tiver curiosidade para saber sobre fé, vai lá no capítulo 11 de Hebreus. Agora, o segundo ponto de uma pessoa que tem um estilo de vida da fé é que ela sabe que ela tem que fazer parte de uma família da fé. Querida, você não pode ficar sozinha em casa, se isolar, se separar de todo mundo e dizer, ninguém me ama e ninguém me quer. Porque você tem que saber que Deus providenciou para você uma família da fé. Olha, nós nascemos numa família natural. A nossa família natural são os nossos irmãos, é o nosso pai, todo mundo sabe disso. A gente nasceu no corpo, nesse corpo aqui. Nós nascemos numa família João Licino Dias, a minha família, meu pai Misael, minha mãe. Você tem o seu pai, a sua mãe, você nasceu ali. Mas, quando você nasceu de novo, quando você entregou a vida para Jesus, a Bíblia diz que Ele veio morar dentro de você e agora Ele te disse, você é minha filha, filha de Deus. Então agora você é do céu. O seu espírito, ele é do céu. Amém? Esse corpo, querido, ele continua o mesmo. Nosso nariz não muda, nossa altura não muda também. Só quando Jesus deu um corpo novo para a gente, que Ele tem um corpo novo para a gente. Mas aqui fora permanece o mesmo, só que dentro, no nosso espírito, houve uma mudança gigantesca. E é por isso que a gente prega a salvação. É por isso que a gente prega a palavra, para que as pessoas, como nós vivíamos antigamente, nos nossos pecados, na insegurança, na nossa preocupação, a gente não sabia de Deus, a gente estava perdido. A Bíblia fala os perdidos. Então, quando a gente entregou a nossa vida a Jesus, a gente encontrou a solução da nossa vida. Porque Ele veio fazer morada em nós. E agora tudo que nós precisamos está lá. Tem alegria, tem paz, tem provisão, tem suprimento, tudo o que nós precisamos. E aí, quando você, a segunda forma de você viver pela fé é sabendo, eu tenho uma família da fé. Ei, queridas, a família da fé, ela não pensa que nem o meu pai, minha mãe, meus irmãos que ainda não são da fé. Vocês concordam? Eita, chegou mais uma flor no nosso jardim. Chegou Raquel. É porque a bichinha vem lá de Antônio Gonçalves, né, Raquel? Seja muito bem-vinda, viu? Que bom que você chegou. E quando nós nascemos lá na nossa família e eles ainda não conhecem Jesus, o que acontece? Eles ainda não são da fé como nós. Não é preconceito, vocês entendem? Não é preconceito. A Bíblia diz que os que estão sem Cristo, eles são nas trevas.
Nós não estamos inventando essas coisas, está tudo escrito. Então, quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, a nossa fé agora é diferente da fé deles. Agora, o que é que nós fazemos? Nós fazemos de tudo para eles também chegarem na mesma fé que nós. Não é assim? Então, aí é o seguinte, você precisa entender, você tem uma família da fé. E a família da fé são daqueles que são do mesmo pai que você. Amém, minhas irmãs? Então você precisa saber, eu pertenço a um lugar. Não fica sem congregar, queridas. Não podemos ficar sem congregar. O estilo de vida da fé é congregando junto com os irmãos em uma família. Nessa família que Deus providenciou, a gente pode chamar de igreja, mas a igreja é cada um. Só que a gente se reúne em um lugar para pertencer, para ser educado, instruído, porque Deus colocou ali pastores, evangelistas, mestres, pessoas que vão nos ajudar a crescermos. E sem pertencer a um lugar, querida, você vai ficar sozinho, isolado. E sabe o que acontece? Existe um inimigo das nossas almas, ele vai querer dizer que nada, você tem fé nada, ninguém gosta de você não. Então, se você ficar lá no seu canto, sozinha, ficando sozinha, sabe o que acontece? O diabo, ele vê que você está vulnerável. Não fique só, querida. Não fique sozinha, procure se envolver com as outras pessoas, compartilhe o que você está precisando, o que você está passando, vamos orar juntas, eu preciso de ajuda. É isso, por que a gente faz um momento de mulheres? Com o objetivo da gente compartilhar umas com as outras e não ficarmos sozinhas com as nossas coisas. Dificuldade todas nós temos, sim ou não? Todas temos. E o que é que a gente faz? A Bíblia diz que quando você divide, compartilha, torna mais leve. É o que Jesus propõe. Ele diz, ei, você está cansado? Está sobrecarregado? Está se sentindo cansada? Compartilha comigo que eu te ajudo a carregar o fardo. Porque às vezes você fica sozinho, ai, é tudo tão difícil, é tudo tão não sei o que, sozinho, é mesmo. Mas quando você se junta com os irmãos da fé, quando você junta, ó gente, se você se juntar com gente que não tem fé, sabe o que é que eles vão botar? Você para baixo. Vai dizer, mulher, tudo é difícil, que nada, tu está se preocupando à toa, para que isso? Mas você tem que se associar com pessoas da fé, queridas. Porque é quem está em fé que vai poder edificar a sua fé. Quem não está em fé vai fazer o que contigo? Vai afundar junto contigo. Ai, vamos chorar junto mesmo, chorar misérias. Achar quem chora junto com a gente, às vezes é fácil, né? Quer dizer, ninguém nunca me chamou para chorar junto, não, graças a Deus. A gente chora quando a pessoa está sofrendo. Perdeu um ente querido, a gente vai lá e sofre junto com ela, não é? A gente não está junto. Mas você precisa ter alguém que, você sabe, eu preciso pertencer a uma família da fé. Todo mundo já tem família da fé, tem que ter uma igreja para você pertencer, para você ouvir as instruções que vão salvar a sua alma, a sua vida, amém, irmãs? E terceiro, do estilo de vida, procura se desenvolver espiritualmente. Não fica pensando assim, eu já sei tudo. Para que aprender coisas novas? Para quê? Pois é, quem pensa assim vai morrendo aos pouquinhos. Vai definhando. Vocês estão entendendo? Quando a gente deixa de aprender, a nossa mente começa a atrofiar. A gente começa a achar tudo estranho, tudo chato. Não, existe um estilo de vida. Primeiro que o nosso espírito, ele não morre, ele é eterno. Então, essa história de dizer, não é mais para mim, que eu não consigo aprender, isso, queridos, isso é coisa que não é de Deus não, viu? Esse pensamento não é de Deus, precisa ser combatido, porque quem quer que você vá parando, é o diabo, é ele que quer que você morra o mais rápido possível, porque ele só veio para matar, roubar e destruir. Então, nós podemos fazer o quê? Primeiro, devemos viver uma vida que agrada a Deus. E como é que a gente agrada a Deus, queridas? Pela fé. Segundo, nós temos que ter uma família para pertencer, um grupo, para a gente ficar parecido com eles. Sabe aquele povo que você chega e, fulano, vem e tal, você já é daquele lugar, todo mundo, né, te acolhe. Terceiro, eu falei, né, procura se desenvolver espiritualmente.
Porque, querida, sabe, tem gente que cuida muito do corpo, faz dieta, malha, faz corrida, caminhada. Tudo isso é lícito e é certo e é necessário para a gente poder ficar mais tempo aqui. Porque, querida, se o seu espírito é eterno, você está alimentando ele, mas você não alimenta o seu corpo, não cuida do seu corpo, o corpo vai adoecer e você vai para o céu mais cedo. Mas não é só o corpo que é o mais necessário, porque tem gente que, por não entender, foca no corpo e esquece do espírito. Então, quem é do estilo de vida da fé, alimenta o espírito, compra livros novos, aprende coisas novas, se relaciona com pessoas que estão falando coisas novas, e você diz, eu quero aprender, eu quero saber como é. Não deixa que aquele pensamento de ir para o macaco... Papagaio velho não aprende a ler. O macaco não, né? É o papagaio. Não deixe esse pensamento chegar. Amém, minhas irmãs? Então, o quarto se coloca à disposição para ajudar outros. É um estilo de vida de quem tem fé. Conhece alguém que tem fé? Geralmente essa pessoa ela se dispõe a ajudar as outras pessoas. Quem não tem fé, só fica, meu tempo, meu negócio, minhas coisinhas, sabe? Minha preocupação, meu isso, meu aquilo, a pessoa vai se isolando. Mas quem vive o estilo de vida de fé, essa pessoa é altruísta. Ela se dedica aos outros, ela cuida de outros, ela atende outros, ajuda outros. Amém? E Deus está contando comigo e com você para ajudar outros. É por isso que você está aqui sentado ouvindo isso. Porque a gente aprendeu no culto quinta-feira que a forma de Deus nos guiar é pelas instruções. Deus não bate na gente que nem um jumento. Lembra? Eu lembro no tempo que a gente carregava água lá na roça e às vezes a gente botava as coisas no jumento e para o jumento ir, quando ele empacava, a gente batia e às vezes aí era que ele empacava mais. Deus não bate na gente, porque ele disse, não seja como a mula e o jumento, que não tem entendimento. Vocês que têm entendimento, eu quero conduzir pelas instruções. Então, nós estamos sentados aqui, ouvindo essas instruções, e não é para a gente fazer de conta que não ouviu, não, é para você considerar e dizer, não, eu vivo pela fé. E a fé faz o quê? Então, tem muita coisa para a gente aprender, mas você já pode sair daqui, que você só agrada a Deus se for por fé. Se coloca à disposição para servir outros, irmãs. Se você não cuidar de outras pessoas, você fica achando que o seu problema é o maior do mundo, que não tem uma pessoa que sofra tanto quanto você. Agora, experimenta ir nos vizinhos, nas pessoas e dizer, deixa eu te ajudar. E você vai ver que o sofrimento deles é tão grande que o seu não é quase nada comparado àquilo que você estava achando. Não é verdade? Já experimentou sair do seu dia, deixar o seu dia, a sua casa, deixar de fazer suas coisas para fazer algo por alguém? Você vai sair com aquele senso de, como é bom servir aos outros, como é bom ajudar as outras pessoas. Eu amo, queridos, eu amo ajudar as pessoas. Onde tiver alguém me pedindo ajuda é perigoso, porque eu corro o risco de largar tudo para ir. Mas eu tenho que ter equilíbrio também, né? Porque senão a gente não vive, não faz aquilo que Deus espera. Mas entenda, você não pode viver só para você. E o último, para a gente poder partir, é que uma pessoa que vive o estilo de vida da fé, entende que a sua vida aqui na terra é uma atribuição temporária e logo logo vai acabar. E logo logo você tem que voltar e prestar conta a Deus. E você tem uma missão aqui nessa terra. Eu quero dizer para vocês que se você não sabia que Deus colocou você aqui na terra para um propósito, você vai sair daqui sabendo hoje. Você não foi colocado na terra por um acaso. Sabe o que às vezes eu achava? Eu quando não entendia. Eu achava bem, eu dizia e disse várias vezes, não sei por que eu nasci, não sei por que eu estou aqui, ninguém perguntou se eu queria vir para cá e eu estou aqui. E agora ninguém me explica por que tudo é pecado, que tudo é errado, porque lá em casa era assim, tudo é pecado. Não faz isso que Deus está vendo, não faz aquilo que Deus está não sei o quê. Eu dizia, e eu com isso, eu quero saber quem foi que me botou aqui nessa terra, para quê?
Eu, queridas, dizia isso. Havia uma urgência, uma necessidade de entender por que eu estou aqui. Eita, mas quando você pergunta à pessoa certa, ele vai te responder, querido. Porque um dia eu disse, eu quero saber por que o Senhor me botou aqui nessa terra. Porque não foi eu que pedi para nascer. Aí a gente achava que era um acidente, só os nossos pais tiveram relação sexual, dali surgiu um bebê, dele que nasceu, e depois ele cresce, e aí depois ele morre. Mas não é só isso. Deus tomou cuidado para quando você nasceu, Ele estava lá, protegendo, se alegrando e disse, vai cumprir o meu propósito. Nasceu porque eu quis e porque eu desejo que essa pessoa realize um trabalho para mim na terra. E é por isso que você está aqui, querida. Você não é um acaso. Você não é alguém sem importância. Você é alguém muito, muito importante. E você precisa entender, eu não sou filho de chocadeira. Eu não sou alguém sem eira nem beira. Não. Eu nasci porque Deus planejou que eu nascesse e me deu vida. Por isso eu quero que você entenda que o estilo de vida de fé, meninas, entende tudo isso. Você é importante. Você é necessária. Você é desejada por Deus. Ele quer que você o conheça. Ele quer que você entenda por quê você está aqui. Ele não quer que só a gente morra e depois acabou. Não, Ele quer que você faça aquilo que Ele planejou para você fazer. A Natália, como eu vou saber? Perguntando a Ele. Ele é a pessoa certa. Deus quer contar para você os desejos do coração dEle. Agora converse com Ele. Como? É pela fé. Do mesmo jeito que você está conversando comigo, nós vamos conversar daqui a pouco na mesa da comunhão. Você tem que ter intimidade com Deus. Amém? Nós vamos encerrar, queridas, lembrando essas coisas para nós mesmas. Que se nós vivermos alheias a isso, a nossa vida não faz muito sentido. Você considera que alguém que não sabe de onde veio, nem para onde vai, qualquer lugar serve, qualquer coisa serve? Não, não, não. Para aqueles que desejam viver uma vida com propósito aqui nessa terra, não funciona isso. Nenhuma das pessoas que estão aí fora nasceram para sem importância. Todas são importantes. Sabe o que acontece? Elas não sabem. Agora, eu tenho uma missão de vida. Contar para o maior número de pessoas. Ei, você nasceu porque Deus desejou e você é importante. Ei, Deus tem um plano para você. Ei, Deus quer cuidar de você. Se você se arrepender dos seus maus caminhos, entregar a sua vida a Jesus, Ele vai mostrar para você. Porque antes de Jesus, você não entende as coisas que Deus tem para você. Eu só comecei a entender quem eu era em Deus e o que Deus tinha para mim depois de Jesus. A Bíblia está clara. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Não tem como chegar até Deus sem Jesus. Não tem como conversar com Deus se não tiver Jesus. Não tem como. Mas sabe o que acontece? Muitos aí fora não sabem. E deixa eu dizer, vocês que estão me escutando aqui, vocês têm uma missão de contar isso para as pessoas. Porque elas não sabem. Se elas não sabem, elas podem ir parar no inferno. E nós não podemos deixar as pessoas ir parar no inferno, porque Deus deu a nós a responsabilidade de contar para ela aquilo que a gente já sabe. Se elas vão aceitar, não é questão nossa. Nosso trabalho é falar, é dizer a verdade. Porque elas não vão poder chegar diante de Deus e dizer assim, eu não sabia. Aí Ele vai dizer, sabia sim, porque tal dia, tal hora, fulana de tal foi lá e contou para você. Está aqui registrado tudo. Porque Deus sabe de tudo, amém, minhas irmãs? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Quem está recebendo? Eu creio que nós vamos viver, queridas, o melhor de Deus aqui nessa terra. Antes de nós irmos para nos encontrar com Ele, nós vamos, pela fé,
desfrutar de tudo que Deus tem. O estilo de vida que agrada a Deus é o estilo de vida da fé. Então, querida, encha-se sobre fé, encha-se de fé, leia sobre fé, estude sobre fé, busque compreender a fé e viver pela fé. Porque Deus vai dizer, ali tem um com fé, olha, ali tem um cheio de fé, ali tem aquela que está andando na fé, está falando em fé. E Deus vai, queridas, providenciar anjos, provisão, paz, alegria, para que eu e você não tenha falta de nada. Amém? É pela fé que a gente recebe. É pela fé que nós vamos desfrutar de todas essas coisas. Então, queridas, se alegre com tudo que Deus já está colocando hoje para você. É um tempo de você dizer, bem, de hoje em diante eu vou viver pela fé. Amém? Fique de pé, que nós vamos fazer essas confissões de fé para as nossas vidas. Nós precisamos dizer essas coisas, porque quando a gente fala, a gente escuta. Você pode me perguntar assim, Natália, como é que vem a fé? A Bíblia instrui também. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Repete comigo, diga, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir sobre Cristo. O que Cristo fez, o que Cristo Jesus realizou. Então você vai falar, você vai declarar. Porque quando você fala, você ouve. Quando você fala, você ouve. Quando você fala, você ouve. E quando você vai para a igreja e alguém prega de Cristo, você ouve. Quando você escuta um programa que está falando de Jesus, você ouve. E aquilo vai gerando fé no seu coração. E você vai ficando forte, você vai ficando disposto e nada te para. Amém? Diga assim, eu sou a justiça de Deus. Diga, eu sou sarada. Eu sou curada. Eu sou próspera, eu sou santa, porque Jesus Cristo já tirou todo o pecado. Diga, a partir de hoje, o meu estilo de vida é o estilo da fé. E eu não desisto. Diga, porque o melhor de Deus está para acontecer na minha vida. Amém? Então, Pai, nós te damos graça, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos esse momento onde nós fomos, Pai, ricamente edificadas na sua palavra, Pai. O Senhor está aqui. E nós somos livres na sua presença, nós podemos dançar, nós podemos cantar, nós podemos nos alegrar, nós podemos desfrutar da sua vida poderosa, da sua presença que supre. Pai, eu te agradeço pelo seu Espírito nesse momento aqui agora, curando corações, restaurando, Pai, a fé dos minhas irmãs. Pai, eu te agradeço pelo seu Espírito, trazendo à memória delas o tempo, o cuidado de Deus, todo o tempo o Senhor nunca as abandonou, que o Senhor esclarece para elas agora. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que elas nasceram por um propósito de Deus. Eu declaro, Pai, que elas vão se levantar em fé, em ousadia, e nunca mais elas vão abrir a boca para falar contra a fé. Elas nunca mais vão dizer que não pode, nunca mais vão pensar que são coitadinhas, nunca mais elas vão pensar que elas estão largadas nessa vida. Não, elas vão confiar que o Senhor já providenciou para que tenham uma vida plena em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela provisão, pela cura, pelos recursos, pelas famílias de todos os meus irmãos aqui, para que eles estejam, Pai, guardados no nome de Jesus. No nome de Jesus. Quem tem fé diz amém. Eita glória! Sente um pouquinho. Vocês são um povo de fé. Você teve a sua fé edificada? Fortalecida? Eita, irmãs, quando a gente ouve sobre fé, a gente tem vontade de se levantar, de dizer: é verdade, eu não vou mais deixar esses pensamentos ficar aqui me dominando. Mas a gente precisa, queridas, ouvir hoje, ouvir amanhã, ouvir depois, ouvir no outro dia.
todos os dias a gente precisa estar nesse mesmo ritmo. A gente não pode deixar a nossa fé se apagando e só acender de novo quando um dia, né, talvez alguém fale sobre esse assunto. Não, nós precisamos estar ali, ó, abanando o fogo, para ele não se apagar, que é a nossa fé. Amém? Nesse momento nós vamos, com a graça de Deus, nós vamos dando continuidade à nossa reunião de mulheres. Nós vamos a Cláudia vai fazer uma dinâmica e você fica ligada, porque Deus moveu o coração dessa mulher poderosa. Olha, pense numa situação. Depois nós vamos contar, nós vamos conversar sobre essas coisas. Mas Deus está levantando ela com ousadia, com intrepidez, com coragem, para fazer aquilo que Deus já tem para ela. Se ela não fizer, eu posso viver pela Cláudia? Não posso. Mas a Cláudia, filha de Deus, Deus está levantando ela com poder. E ela está desejando servir, que é o estilo de vida da fé. Servir é dizer, eu posso ajudar, posso fazer alguma coisa? E a Cláudia disse, Natália, eu posso fazer uma dinâmica? Eu disse, pode e deve. Nós vamos sentar e vamos ouvir a Cláudia. Ela vai trazer uma dinâmica para nós e nós vamos ser edificados. Fique à vontade. Amém. Graça e paz. Como já foi dito, né, aqui nessa noite. Fé. Fé é a convicção, é a certeza daquilo que você não está vendo. Aquilo que você está esperando, que parece impossível, e de repente vem a fé, vem a convicção, e você tem a convicção, a certeza de que vai acontecer. Então, é fé. E eu me alegro demais, demais. Hoje estou saltitando por tudo que eu ouvi, porque era o que eu estava falando antes de vir para aqui. Eu estava falando com uma pessoa que estava no hospital, e eu falei para ela, mulher, tenha fé. E a Natália falando, e eu lembrando da conversa, e eu falando, tenha fé. Por quê? Se você tiver fé, em breve você vai sair dessa situação. Se você tiver fé, você vai ver você sair dessa situação. Aí ela falou, eu tenho fé. Eu digo, então, mulher, está tudo resolvido. Aleluia. E nós vamos fazer agora, a Natália vai distribuir algo. E eu vou chamar aqui algumas irmãs para a gente fazer. A gente vai continuar a confissão. A Natália estava fazendo algumas confissões de fé. E nós vamos continuar, nós vamos falar tudo aquilo que nós somos. Porque nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Aleluia! Eu vou chamar a Natália para ela abrir o dela, porque dentro, você já pode ir abrindo o seu. Dentro você vai encontrar uma foto linda, 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 de algo que Deus criou em perfeição. Você vai tirar esse papel branco e você vai ver esta foto do que Deus criou, do que Deus planejou. A Natália, o que tem dizendo aí, depois de você ver essa foto? Depois de mim. Depois de você ver essa foto. Eu estou sem os óculos, mas eu consigo pegar aqui. Aqui tem um versículo. Eu sou curada pelas pisaduras de Jesus. Aleluia! Eu sou essa pessoa curada pelo sacrifício de Jesus. Amém. Amém! Aleluia! Pri, bem, vamos ver o que a Priscila é.
em Deus. O que ela viu na foto? Falei. Bem, eu vi na foto uma pessoa super resiliente. Deus me deu essa mensagem, né? Estou muito feliz. Eu sou guardada pelos anjos do Senhor. Amém. Amém. Interessante que isso me recordou que o pastor, acho que foi no culto da terça-feira de oração, que ele me chamou e em oração a Natália e ele e os irmãos oraram e ele falou e ficou marcado no meu coração que eu era protegida do Senhor. Então aqui está só testificando, né, o que o Senhor falou comigo. Amém. Amém. Aleluia! Como Deus é lindo. Como Deus é lindo. Selma, vem cá dizer o que foi que tu viu aí nessa foto, mulher, e o que é que tu é em Deus? O que eu vi na foto foi: eu sou mais que o vencedor. E eu sou mesmo. Você é Selma. Amém. Aleluia! Selma é mais que vencedora. Amém. Irmã Vitória, venha dizer pra gente o que você viu aí, o que você é em Deus. Declarar essa mulher linda. Ai, então, o que eu vi foi maravilhoso, porque eu sou muito alegre, graças a Deus. E quando a gente tem uma nova vida, quando a gente aceita o Senhor Jesus, tudo muda. E já faz 30 anos que eu mudei. Aleluias. E eu vi aqui o que Deus preparou para mim. E eu estou muito feliz. Porque Ele falou que eu sou templo e morada do Espírito Santo. Ô, glória! Eu sou templo e morada do Espírito Santo. É muito, né? É muito lindo. Então, nós somos privilegiadas por Deus. Amém? Ai, que lindo. Irmã Raquel, lembrei. O que você viu, Raquel? Gente, minha autoestima é lá em cima, tá? Não liga não. Então vou falar pouco, senão eu começo a disparar. Gente, eu vi uma pessoa maravilhosa, linda, perfeita, ainda mais porque tem o Jesus, né? Então mais perfeita ainda. Aí veio a palavrinha que diz o seguinte: eu sou livre da doença, miséria e de toda maldição. Amém. Amém, porque eu, tipo assim, é uma palavra que eu, a partir dos meus 5 anos de idade, então eu cresci ouvindo minha mãe falar isso. Ah, essa menina é cheia de alergia. Ela é a, como é que se chama? Ela fala, tem um dizerzinho lá, mas em outras palavras, ela é a dona das alergias. E eu, por eu ter, graças a Deus, essa minha autoestima lá em cima, eu nunca aceitei isso na minha vida. Então, assim, eu não tenho nada. E eu acredito nisso, por isso que eu peguei essa palavra, mas por uma questão de dizer assim, nós não devemos aceitar doenças nenhuma, porque nada é nosso, nada de ruim é nosso. Pelo contrário, nós somos filhos do rei. E filhos do rei, eles são glamurosos, eles são cheios de vida, cheios de saúde. Então é isso, não aceite a doença na sua vida. E mesmo que venha da sua mãe, dizendo, meu Deus, você está muito assim. Não, está repreendido em nome de Jesus. Isso foi uma fase que passou na minha vida, mas não é meu. Amém? É como
aconteceu comigo ontem, o que a Raquel estava falando. Eu estava na farmácia com um monte de coisa para resolver e começou a me dar sabe aquela dorzinha de cabeça? E você tem um monte de coisa para fazer? Aí eu parei assim, eu estava sentada em frente ao computador. Aí eu comecei. Nem vem. Nem vem. Aí eu comecei a falar. Eu disse, não, dor de cabeça em mim não. Nem vem que eu não aceito. Aí cheguei em casa, eu nem lembrava. Fiz um monte de coisas e sem dor nenhuma. Eu disse, eu não aceito. E é isso, Raquel. Temos que declarar, doença nem vem, que aqui não tem espaço. Aleluia. Eugênia, vem aqui. Vem dizer o que você viu aí. Aleluia. Essa mulher linda. O que você viu aí nessa foto? Então, gente, além da beleza, né, que eu olhei aqui, eu vi algo que eu sempre declaro e que é uma convicção tão grande dentro de mim que nada mais rouba. Olha só, eu sou abençoada com toda sorte de bênçãos. E é algo que eu percebo, assim, as coisas vêm fácil para mim. E eu disse, meu pai cuida de mim. Foi quando a primeira vez que eu me converti, ele me falou, não é porque você não tem mãe, mas eu cuido de você como uma mãe e como um pai cuida. Você nunca vai ter falta de nada. E olha só o que eu recebi. Eu sou abençoada com toda sorte de bênçãos. Obrigada. Aleluia! Vamos ouvir agora o que a tia da Natália, como é o nome dela? Tia Eva. O que foi que a senhora viu aí nessa foto, tia Eva? Venha nos dizer o que é que o Senhor falou aí com a senhora, o que a senhora é em Deus. Olha, minha gente, eu estou aqui pela primeira vez aí, não sei muito o que dizer, mas eu vim aqui, né? Eu sou a morada de Deus no Espírito. Eu acredito que eu sou, né? Então eu não sei muito o que dizer. Aí, gostei muito de vocês aí, da palavra, amei. Amei o seu discurso aí, gostei muito, né? Então, de parabéns. Então, amém, em nome de Jesus. O que você é aí no papel? Eu sou a morada de Deus no Espírito, sabe? De Deus no Espírito. Aleluia! Amém. E é isso que nós somos. Temos que declarar todos os dias o que nós somos em Deus. E declarar, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Então, nós vamos reinar em saúde de vida, em prosperidade. Amém! Aleluia! Agora vamos fazer o sorteio. Pronto.